Que legal que você está aqui com a gente, que você chegou até esse vídeo. Deus te trouxe até esse canal porque eu tenho uma mensagem para você. Você pode hoje tornar-se um missionário de 3 maneiras. Primeiro, você pode orar pela The Way Church. Você pode orar pela obra de Deus nessa cidade e na sua cidade também. Isso faz de você um missionário intercessor. Você pode, de alguma forma, também ser um missionário contribuinte, fazendo com que tudo aquilo que nós já fazemos possa ser potencializado pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua generosidade. Aqui ao meu lado, nós vamos colocar um QR Code que você pode escanear e você pode fazer a sua contribuição. Na descrição desse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre tudo isso e você pode ficar seguro sobre quem é a igreja, aonde ela está plantada e o que ela está fazendo. E existe uma terceira forma de você ser um missionário. É você ouvir essa mensagem que você está prestes a ouvir. E se ela fizer sentido para você, não apenas ouça ela, não apenas veja ela, mas que você possa compartilhar com alguém querido da sua família, com um amigo seu e fazer com que essa pessoa tenha acesso a esse bom material. Bom material que você pode receber sempre, ativando as notificações, se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos também, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância que tem e ele possa distribuir a mais pessoas também. Então venha conosco, aproveite esse momento e que, a partir de agora, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Eu quero dar continuidade a essa série de mensagens que nós estamos tendo aqui, que tem o tema Faça Valer a Pena. E Deus tem feito algo sobrenatural nas nossas vidas através desse tema, como tem feito também através dos outros. Temos tido uma graça de Deus, algo que tem edificado, que tem nos ajudado a chegar mais além. E eu peço que você, nessa noite, possa mais uma vez dedicar esse tempo de atenção. Sei que tem algumas coisas, às vezes, que tentam roubar a tua atenção, mas que você possa permanecer ligado no Senhor. E de que Ele ministre o seu coração com uma mensagem. Muito obrigado, querida. Nós temos um texto para compartilhar que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. O Evangelho de Lucas está no Novo Testamento, é o terceiro livro do Novo Testamento. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, se você quiser acompanhar, você que tem anotado, você que tem, de alguma forma, destacado esses textos, mesmo que seja no teu aplicativo da Bíblia, faça isso. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Lucas capítulo 10, verso 25 em diante. Nós vamos ler até o verso de número 37. Depois de um tempo que a gente caminha na igreja, nós começamos a lembrar dos textos. A gente fala Lucas 10, a gente já sabe, opa, acho que vai falar aí da parábola tal. E é assim mesmo, isso vem da intimidade que você tem com a palavra. Lucas 10, 25 diz: numa certa ocasião, havia um perito na lei que levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: você respondeu correto. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Tiraram suas roupas, espancaram-no e deixaram ele quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada o sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano estava de viagem. Chegou aonde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas
vinho e óleo. E depois colocou sobre o seu próprio animal e levou até uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus disse: vai e faça a mesma coisa. Amém. Até aqui esse texto conhecidíssimo, do bom samaritano, que talvez você já ouviu a história, mas nunca havia prestado atenção dessa maneira numa leitura. É interessante quando nós ampliamos a nossa visão e saímos do básico, que é um homem muito bom que estendeu ajuda para alguém que tinha necessidade. Resumo da história: uau, que legal, vamos fazer a mesma coisa. Um perito da lei chega para Jesus e pergunta o que é necessário para herdar vida eterna. Por fim, todos nós estamos em busca da vida eterna. Alguns buscam a vida eterna nessa terra, mas não há vida eterna aqui na terra. As pessoas buscam a Deus, o Evangelho, porque elas querem de alguma forma ter uma garantia de vida eterna. De que amanhã, depois, ou daqui a algum tempo, nós não sabemos o dia nem a hora que nós morreremos, mas que nós possamos abrir os nossos olhos em algum lugar bom, e que tenhamos uma eternidade de tranquilidade, e não de tormento. São coisas que passam na cabeça de cada ser humano, a questão da eternidade. Alguns, por não acreditarem em Deus, acreditam que a vida é completamente finita, mas há sempre dentro de cada ser humano uma pequena pergunta: será que? E será que? Quando tudo aqui acabar e eu fechar os meus olhos, realmente acabou? Ou eu vou abrir uma eternidade e eu estava errado ao pensar que não existe uma vida após a morte? E o que eu fiz da minha vida, e o que eu fiz dos meus dias, e o que eu fiz com tudo que estava diante de mim, e o que eu fiz da minha família, e o que eu fiz do meu tempo de igreja, e o que eu fiz, são perguntas que passam na cabeça de muitas pessoas. Nós viemos à igreja, e às vezes nos tornamos peritos na lei, como este homem que perguntou o que é necessário fazer para herdar a vida eterna. E eu percebo de que, por mais que ele buscasse, por mais que ele conhecesse, ele estava distante ainda da essência. E talvez esse seja um dos grandes problemas que nós temos hoje como igreja. E como igreja eu digo não apenas a The Way, mas todas as igrejas. Porque estamos na igreja e nos apaixonamos às vezes pela igreja, nos apaixonamos pelo sistema, nos apaixonamos pela liturgia, nos apaixonamos pelo acolhimento que nós temos, e foi muito bom. Daqui a pouco eu me conecto com a palavra, porque o jeito que o pastor fala eu entendo, porque eu gosto muito dos louvores, porque o jeito que o pastor Edinho canta, ou que o outro canta, eu me conecto, e nós começamos a nos envolver e queremos fazer algo. Então buscamos um crescimento ministerial para poder servir também, fazemos cursos, e a tendência é de que nós vamos nos tornando peritos na lei, peritos em fazer algumas coisas, peritos em conhecer da palavra, da letra, mas talvez o que nos falte um pouco seja o que aquele samaritano tinha. Veja que ao término de tudo, Jesus pergunta para aquele perito da lei: qual dos 3 é o próximo? Quem foi o próximo daquele homem em necessidade? E ele responde: o que exerceu misericórdia. E simplesmente Jesus resume as coisas dizendo: vai e faz o mesmo. Nós esperamos que Deus traga a fórmula do sucesso, de que Deus traga algo que a gente precise fazer, que seja muito difícil,
que ele diga, olha, você tem que pagar tanto de penitência, ou você tem que fazer tal jornada, ou você tem que visitar tal cidade santa, ou você tem que agora pagar um sacrifício, ou você tem, e nada disso. Ele simplesmente diz, usa de misericórdia. E por mais que isso pareça ser muito simples, não é. Qual foi a última vez que você usou de misericórdia? Pense só você. Qual foi a última vez que você exerceu misericórdia? E exercer misericórdia não é dar uma ajuda aí para alguém. Vou dar um trocado aqui. Isso não é misericórdia. Isso às vezes é o mínimo que nós podemos fazer pelo outro. Isso é humanidade. Misericórdia é sentir a miséria do coração do outro ou trazer as misérias para nós. Sentir misericórdia é quando eu me coloco no lugar do outro com tanta empatia de sentir a dor que ele sente. É quando alguém me fere, talvez até. Mas por misericórdia e por entender de que essa pessoa está ferindo porque só foi ferida na vida, eu consigo passar por cima da ofensa que ela me fez. E consigo exercer misericórdia ainda. É quando eu libero perdão para a pessoa mesmo quando ela não me pediu ainda. E exercer misericórdia é uma das coisas que te torna mais próximo de teu Pai, o Senhor Deus, o nosso Deus. Talvez exercer misericórdia seja o que defina quem é teu pai, quem é meu pai. Porque algumas pessoas se dizem filhos de Deus, mas não têm misericórdia de ninguém e de nada. E não faz valer a pena o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando Ele olhando para nós, e a gente era tão perdido, e é só nós olharmos para a nossa vida, né? Quantas coisas erradas nós fizemos, e tudo isso o Senhor já te perdoou. E recebemos esse perdão maravilhoso, mas não somos capazes de entregar perdão ou de ter misericórdia do outro. Porque pegamos a coisa pronta, o momento, julgamos a pessoa pelo momento apenas. E esquecemos de que talvez uma das coisas mais divinas realmente seja esse amor, essa misericórdia que Deus espera que seja encontrado na sua igreja. Quem seria o nosso próximo? Às vezes, quando nós falamos a respeito do próximo, nós temos talvez até o pensamento de que esse próximo é uma pessoa que está aí no mundo, que não frequenta uma igreja, e essa pessoa é o nosso próximo. E eu consigo ver pelo texto de que não, de que sim, tem muitas pessoas necessitadas, mas quantas vezes o nosso próximo está mais próximo do que nós imaginamos? Quantas pessoas até que têm misericórdia de quem está longe, mas não tem misericórdia de quem está perto. Tem misericórdia de quem está lá fora, mas não tem misericórdia de quem está aqui dentro. Não consegue ter misericórdia e nem amor por quem dorme ao lado, mas consegue exercer misericórdia com quem está distante. A Bíblia também diz algumas coisas e um homem chamado Chesterton certa vez disse: a Bíblia nos ensina a amar o próximo, mas também nos diz para amar os nossos inimigos, provavelmente porque eles em geral são a mesma pessoa. Às vezes o nosso inimigo é o nosso próximo. E talvez por isso que em partes diferentes a Bíblia diz: ame os dois. E às vezes nós encontramos essas duas pessoas em uma só. Quando a gente olha para o texto que Jesus escolhe falar, ele diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó, quando este homem então é pego por assaltantes. Se você analisar o texto, esse homem desce sozinho. Jerusalém era um local de adoração, e ele estava possivelmente no templo, ele tinha ido lá, ele tinha feito o seu culto, né? E agora ele está descendo, está indo embora. Provavelmente ele estava só, porque não diz que os assaltantes pegaram várias pessoas, mas pegaram ele. Eu não sei se esse homem saiu antes do culto terminar. Eu não sei se ele, de repente, poderia ter ido lá, mas não saiu com todo mundo, não tinha um amigo para acompanhá-lo. Eu poderia julgá-lo aqui, até dizer assim: olha, ele estava no lugar da bênção, mas ele saiu, até porque a palavra, a cidade de Jericó, na Bíblia, é uma cidade maldita. E eu posso fazer, inclusive já fiz isso numa pregação, de dizer: ele saiu do lugar da bênção e foi para um lugar de maldição, é por isso que ele caiu na mão dos assaltantes, por isso que ele está sofrendo. E rapidamente a gente faz isso com as pessoas também. A pessoa sai
e acontece alguma coisa com ela, o primeiro julgamento é: meu Deus, mas como é que foi acontecer uma coisa tão ruim? Será que? E aí vem o julgamento. Será que não é porque nós procuramos uma resposta, e é interessante que essa resposta ela sempre vem tentando justificar o mal que aconteceu com a pessoa, numa possibilidade de que ela esteja escondendo algo, ou de que ela seja má. Esse homem, ele está descendo de Jerusalém para Jericó, acontece um infortúnio com ele, e rapidamente nós começamos a pensar de que tinha alguma coisa de errada com este homem. Provavelmente ele tinha pecado, provavelmente ele saiu antes do culto e é por isso que deu ruim. Não tem amigos, se tivesse amigos tinha saído com alguém, podia vir trocando ideia, estava protegido, mas não. Saiu sozinho, saiu na frente, saiu do lugar da bênção e por isso que aconteceu algo ruim. Eu não sei o que aconteceu dentro dessa parábola. É fato de que Jesus quis usar esse exemplo, assim como outros exemplos que foram usados na Bíblia de pessoas que fizeram uma coisa que aparentemente era ruim ou errada. Você já leu em Atos dos Apóstolos que teve um garoto que caiu da janela durante um culto? Tem na Bíblia. Ele estava num culto, num segundo andar, sentou na janela, estava muito cheio, Paulo estava pregando, e a Bíblia diz que ele dormiu, e caiu da janela. E aí eles foram acudir ele, tinha morrido, né? Mas Paulo orou por ele, ele ressuscitou. Aí a gente pode fazer uma mensagem sobre isso e dizer: rapaz, quanta gente dormindo no culto. Nesse momento alguns já foram acordados. Quanta gente que dorme no culto. Vocês não fazem ideia o que eu vejo daqui. Gente sonhando com a pescaria porque faz assim. Mas não dá para julgar, sabe por quê? Porque eu não sei como é que está em casa. Porque eu não sei quantas noites mal dormidas cuidando de alguém. Porque eu não sei se essa pessoa passou a madrugada com seu filho doente, mas de manhã teve que ir para o seu trabalho, porque ele é o único provedor da sua casa. E trabalhou o dia inteiro. E ele conseguiu um tempinho para vir à igreja. Podia ir para casa dormir, descansar, mas ele disse: mas eu precisava ir na igreja. E está aqui, sob esforço, tentando receber alguma coisa. Eu não tenho o que dizer. Eu não conheço você, eu não sei da tua história. E se você está aqui na casa de Deus, que bom que você veio para a casa de Deus. Que bom que você chegou aqui, independente da maneira como você está. Mas eu confesso, é mais fácil a gente julgar. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que Deus nunca nos deu o direito de julgar. Ele nunca deu o direito de nós fazermos esse tipo de julgamento. É óbvio que na Bíblia há versículos que dizem que nós podemos julgar, mas é em um outro sentido. Não julgar a pessoa, principalmente os erros dessa pessoa, porque não sabemos as razões nem as motivações. E é por isso que Deus dá à igreja um poder, que é o poder de amar e o poder de curar. O poder de curar pessoas. Não de chegar diante de alguém que caiu na mão dos assaltantes e dizer: isso aí é que acontece com quem não vai na igreja. Isso aí que acontece com desviado. Isso aí que acontece quando a gente erra, quando é pecador ou quando está escondendo pecado. É isso. Não. Deus nos deu o poder de curar pessoas. Deus nos entregou algo especial na igreja. De chegar onde está o caído, aonde está o machucado, aonde está o necessitado, e entregar para ele o que ele precisa naquele momento. Sei que nós, com a nossa justiça própria, temos vários argumentos, e várias coisas, várias lições de moral, mas a maior lição é o amor. A maior lição é quando o caído não espera nada de você, ou espera apenas o julgamento, mais um julgamento, mas ele encontra a misericórdia. E quando eu continuo olhando o que acontece nesse texto, eu vejo que está descendo também de Jerusalém para Jericó o sacerdote. E esse sacerdote, dentro desse texto que Jesus está colocando aqui,
Provavelmente é aquele que trouxe a mensagem naquele dia, que recebeu os sacrifícios de todos, aquele que explanou a palavra, aquele que pregou dizendo, nós precisamos amar o próximo, aquele que estava ensinando a todos. E este homem, quando ele está passando, ele percebe o caído, mas a Bíblia diz que ele vai para o outro lado. Eu não sei se ele reconhece ou não reconhece, eu não sei o que passou na cabeça deste homem, mas ele não quer se envolver, ele não quer ele não quer se aproximar. Eu não sei se ele viu esse homem no culto ou não. Nós vivemos num mundo tão acelerado, que nós não percebemos as pessoas, nós não percebemos quem sentou ao nosso lado, nós não percebemos às vezes nem quem saiu de casa com a gente não percebe a roupa do outro. Eu quero que você, olhando para mim aqui, sem olhar para o lado, olhando para mim, se alguém fizesse uma pergunta para você dizendo assim, mas qual foi a roupa que a sua esposa ou seu marido estava usando quando vocês se viram pela última vez? Você saberia descrever? Sem olhar para o lado, só pensa na tua cabeça. Se você se perdesse na multidão e fosse dar um relato, não, eu perdi minha esposa, e como é que ela estava vestida? Pô, não sei. Como é que seu marido estava vestido? Ele estava com uma camisa de botão, malha, que cor era? E aí vocês vieram juntos de casa para cá? E as crianças, como é que elas estão vestidas? E está tudo bem, porque a gente tem dificuldade de prestar atenção nisso, porque é uma coisa muito comum, mas esses são os nossos próximos, são os imediatos, são as pessoas mais próximas de nós. A gente vem no carro com eles, nós comemos todos os dias com eles, nós andamos, e às vezes, isso aconteceu, uma menina que não voltou para casa, uma jovenzinha, e depois isso virou um caso de polícia, e aí perguntaram para o seu pai, qual foi a última vez que você a viu? E ele disse, nós tomamos café pela manhã, juntos, e com que roupa ela estava, que ele não soube descrever, e como é que está o cabelo dela, e ele não lembrava. Jovens, né, pintam o cabelo, às vezes de uma cor, às vezes de outra, mas ele não sabia descrever para os investigadores, e isso já aconteceu há mais de 20 anos, e eu me lembro disso, porque aquilo me marcou. Nós não conseguimos dar atenção em quem está próximo, e a Bíblia diz, ama teu próximo como a ti mesmo. E quando a Bíblia fala isso, nós sempre pensamos em alguém distante, alguém em necessidade, que de repente a gente viu, mas cara, o nosso próximo às vezes está muito, muito próximo, e também está necessitado. Esse sacerdote tinha pregado sobre alguma coisa, palavra de Deus, mas agora ele está diante de uma necessidade, agora ele está diante de poder fazer cumprir o que ele mesmo fala, o que ele ouviu, mas ele não faz. E a minha pergunta é, o que você faz com aquilo que você recebe aqui? Toda quarta-feira, você consegue colocar em prática? Ou ao sair daqui, nós temos a oportunidade, mas não conseguimos colocar em prática? Porque esse sacerdote, não sei se foi ele que ministrou, se tinha outro ministrando, ele estava só ouvindo, mas agora ele está descendo, ele está diante de uma necessidade, mas ele não faz nada. Ele não fez valer a pena o tempo que ele ficou ali. Essa uma hora e meia que nós ficamos aqui, vale a pena? Ela só vale a pena se nós exercitarmos isso. Porque se você sair da tua casa, ir até a academia, sentar lá no sofá e ficar mexendo no teu celular, não vai funcionar, os teus músculos continuarão fracos, você terá pouca resistência, porque é o exercício que faz acontecer, é exercer misericórdia, exercer amor, é exercer a palavra que você recebe. Agora, se nós continuamos vindo à igreja, sentando, ouvindo a palavra, mas não colocando em prática, então de nada adiantou, e não valeu a pena. Quando
esse tema nos diz, faça valer a pena, é isso. É exercer o que nós recebemos. E este homem é um grande exemplo de que ele estava ouvindo, mas não estava colocando nada em prática. E aí, depois dele vem o levita, que a Bíblia diz que é o outro. Os levitas eram pessoas que trabalhavam também ali junto com os sacerdotes, né? Muitas vezes é colocado como os adoradores, os que louvavam, eles também cantavam, mas serviam no templo de diversas maneiras. O fato de que ele estava no mesmo lugar. E este homem passa e ele faz a mesma coisa que o outro. E nesse segundo ponto, eu vejo a responsabilidade que é o exemplo. Porque o sacerdote faz e passa de largo. Ele está vendo, ele vê aqui o necessitado e ele passa para o outro lado da rua. Quem está vindo atrás segue o exemplo. Às vezes nós viemos à igreja e nós trazemos pessoas à igreja, mas essas pessoas não têm uma mudança de vida pelo simples fato de que eles estão nos seguindo. E às vezes eles têm uma mudança de vida transformadora. Por quê? Porque estão seguindo você. E você tem uma vida transformada. Há pessoas que estão seguindo os teus passos. Se você passar pelo outro lado da rua para não se envolver com o problema, é isso que eles vão fazer para a vida. Traz isso para a tua casa agora. Os teus filhos vão seguir teus passos. E às vezes tem pais que têm problemas com seus filhos. E o maior problema dos pais com seus filhos é porque os filhos estão parecidinhos com você. Tem pai que briga com o filho, é uma loucura, depois que ele ficou grande e não se entendem, mãe com a filha ou com o filho, e grande parte é porque os dois pensam igualzinho, respondem igualzinho, e seu filho só seguiu os seus passos, e de tanto seguir os seus passos, você agora julga que ele está errado, e esse garoto ou essa garota simplesmente, o pai fez isso a vida toda. Eu estou seguindo o exemplo. Qual é o exemplo que os seus filhos têm de você? Qual o exemplo que você está deixando para quem você discipula? Qual o exemplo que você deixa para quem te segue? Que tipo de exemplo é? Porque esse levita, ele está vindo. Vamos imaginar isso. O sacerdote está na frente. Ele olha o cara caído. Ele muda de lado e segue a jornada. O que está atrás está dizendo, mas se o sacerdote não para, se o pastorzão não vai parar, como é que eu vou me envolver aqui? Pode ser que não seja de Deus eu ajudar essa pessoa. Eu não sei, mas a gente dá um monte de desculpas, né? E ele também não se envolve. Ele também não se aproxima. Ele também escolhe vir para o outro lado. Quais são as nossas escolhas? O que nós escolhemos fazer com aquilo que nós recebemos aqui? Aqui dentro, na casa de Deus. O bom é que essa parábola não termina antes de dizer que um samaritano estava vindo. Por muitos anos eu preguei essa palavra, mas me ative há pouco sobre uma pequena partícula que diz, e vinha um samaritano de viagem. O samaritano não vinha do mesmo lugar que eles. Se nós for trocar em miúdos aqui, o samaritano não estava na igreja. O samaritano nem acreditava do jeito que eles acreditavam. Ele estava passando de viagem, mas quando ele vê a necessidade, ele se importa. Ele se aproxima. Nós só vamos entender a necessidade do outro quando nós nos aproximamos. Nós só vamos entender o quanto o outro precisa quando eu desço da onde eu estou. A Bíblia diz que ele estava na sua cavalgadura. Mas ele olha, ele se importa, ele desce, ele faz o processo de se aproximar. Ele não foi simplesmente constatar, vou ver se está bêbado, né? Porque daí, não, ele se aproxima e ele percebe, ele está ferido. Talvez se o sacerdote se aproximasse, ele veria que o homem estava ferido e ele atenderia a necessidade. Mas o grande problema é que nós nem queremos nos aproximar. Quando nós ouvimos uma história ruim, a gente diz, isso aí é um problema. Esse aí o casamento está por um fio. Meu Deus, a mulher aí é sempre assim, essa loucura. Não, esse homem, nem sei como é que essa família ainda está junto. Então nós nem nos aproximamos. Mas quando este samaritano se aproxima, ele constata um real problema. Ame teu próximo como a ti mesmo.
Como é que eu vou amar sem me aproximar? Eu preciso me aproximar, e as histórias de amor funcionam por quê? Porque nós nos aproximamos, e quando estamos distantes, tudo que a gente quer é estar pertinho. E quando a gente está perto, às vezes estamos tão perto, que deixamos de enxergar o outro. E isso aqui é forte, hein? Estamos tão perto que já não enxergamos mais. E se você está muito perto de alguém, você precisa desenvolver algo chamado sentir. Porque talvez você não esteja vendo, mas você começa a sentir que o outro precisa de você. Dormimos ao lado de uma pessoa que precisa de nós e não conseguimos enxergar, mas precisamos sentir. Esse samaritano, ele encontra com esse homem, ele se importa tanto que ele investe. Ele sai do seu cavalo, ele coloca o cara no cavalo, ele leva até uma hospedaria, ele sai da sua viagem. Ele vai para uma hospedaria, ele passa a noite cuidando. Jesus dá ênfase nisso para mostrar de que há um investimento quando a gente se importa com vidas. Nós queremos estar no templo Jerusalém? Queremos. Nós queremos estar na igreja? Queremos. Nós queremos Deus? Queremos. Nós queremos fazer as coisas de Deus? Depende. Tem que aproximar? É que eu com pessoas tenho um pouco de fobia social, sabe? Eu vim na igreja, mas terminou aqui. Às vezes antes de terminar eu já vazo. Eu não tenho envolvimento porque a gente se decepciona, sabe? Meu irmão, cristianismo, você vai ter decepção. É Jesus andando com um cara chamado Judas, que dá um beijo nele e trai ele. E se Jesus aconteceu isso, você acha que a gente não vai passar por coisa parecida? Passa. Nos decepcionamos. Mas não existe nada mais gratificante do que aproximar-se de alguém em necessidade e poder ajudar alguém a levantar-se do pó. Não há nada mais gratificante do que ver alguém que estava caído, pronto para morrer, mas agora erguido, caminhando firmemente para o céu. Cristianismo é isso. Cristianismo fala de amor. Cristianismo fala de você olhar do alto da tua própria cruz e do teu sofrimento e dizer: perdoa porque não sabe o que fazem. É de você conseguir externar diferente daquilo que você recebeu. Porque você recebeu a pancada, mas você devolve em amor. E quando esse samaritano então faz esse processo, quando esse samaritano se aproxima, quando ele se importa, ele é o exemplo máximo do que é ser cristão e daquilo que Cristo queria passar para nós, que está escrito em João capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E amar uns aos outros às vezes requer de mim auxílio, ajuda, estender a mão. Requer de que eu faça mais do que vir simplesmente sentar. Porque não vai valer a pena eu sair da minha casa durante, 100 dias desse meu ano, para sentar aqui nas quartas-feiras e aos domingos e ouvir uma palavra e não colocar nada disso em prática. E não conseguir abençoar meu irmão, e não conseguir abençoar a obra de Deus, e não conseguir fazer alguma coisa a mais. E as necessidades aparecerem e eu simplesmente deixa para o outro e atravessar para o outro lado da rua e fazer de conta que não é comigo e de que eu não faço parte disso tudo. A Bíblia diz em 1 João 4,19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? E dele temos esse mandamento: que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Isso aqui me faz pensar muito. Se o princípio para ser parecido com Deus é amar, se nós não estamos exercendo o amor, somos parecidos com quem? Qual dos três é o próximo? O que teve misericórdia respondeu. O que sentiu a miséria do outro. O que se envolveu. Mas se o princípio, como eu disse aqui, é de que você ame, é de que você consiga primeiro, claro, ter um amor próprio, que a Bíblia diz que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Então, quem é a nossa referência? Deus é minha referência? Ou eu tenho deixado isso de lado?
Meu coração está completo de ódio, de ressentimentos, e eu não consigo amar ninguém. Eu não consigo ter misericórdia de ninguém. Eu vivo apenas para mim mesmo. O que você está fazendo com aquilo que você recebeu durante o culto? O que você está fazendo com aquilo que você recebeu de Deus? Em cada testemunho que você disse, uau, a igreja mudou minha vida. O evangelho mudou minha vida. Isso está evidenciado de que maneira? Através do amor? Através da misericórdia? Ou através simplesmente de palavras? Eu caminho para o final dizendo que nós não temos mais tempo de brincar de religião. Jesus nos amou com um amor profundo. Ele não nos julgou segundo os nossos pecados, a nossa loucura. Deus, Ele não tem amor. Deus, Ele é amor. Ele é o próprio amor. Se não há amor em mim, então Deus não está em mim. Você consegue entender a profundidade disso? Deus não tem amor nele, porque Deus é o próprio amor. Significa que se nós temos amor em nós, nós temos Deus em nós. E se nós não temos amor em nós, então Deus já se afastou de nós. Ou nós o afastamos de nós mesmos. A grande questão desse dia é o quanto de Deus há dentro de você. Quanto de Deus? Eu estou cheio de Deus, eu estou preenchido de Deus. Se eu exerço misericórdia? Sim. Se eu exerço amor? Sim. Se eu tenho treta com todo mundo, brigo com todo mundo, não perdoo, não quero saber, não quero olhar na cara, eu estou vazio de Deus. Não adianta você dizer, somos todos filhos de Deus, porque a Bíblia não fala isso. Somos todos criaturas de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus no momento que recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Se você não receber amor, se você não receber Jesus, se você não permitir que Ele preencha o teu coração, e o ressentimento saia, e as brigas saiam, e as dissensões saiam, então Deus não está presente na sua vida, e Ele não pode transformar você numa nova criatura. Mas se você abrir o seu coração, se você se aproximar da necessidade, se você se aproximar nessa noite do necessitado, porque enquanto eu estou falando aqui, eu sei que Deus está ministrando alguns corações, e você sabe de quem você tem que se aproximar, e você sabe, uma pessoa que Deus já colocou no seu coração, coisas que você precisa fazer, mas você tem evitado. Você só tem vindo a Jerusalém e tem voltado para casa. Vem a Jerusalém e volta para a tua casa. Mas neste caminho, no caminho, as coisas acontecem no caminho. Há muita gente precisando de ajuda, há muita gente precisando de amor, e esse caminho às vezes se chama minha casa, esse caminho às vezes se chama minha família, se chama meus filhos, e que eu não estou vendo a necessidade, eu simplesmente estou cumprindo o meu itinerário, vou para a igreja, volto para minha casa, para a minha vida. Isso não vai mudar a sua vida, jamais. Mas se você se importar, e se você olhar a necessidade que está perto de você, então tudo que você aprendeu vai valer a pena. Coloque-se de pé comigo para que a gente possa orar.